Alguns nocautes levantam o público, outros os deixam sem fôlego. Um único golpe, um corpo imóvel, e a pergunta que todos temem fazer: ele acabou de morrer? Conheça os nocautes mais brutais e mortais da história. Em 19 de fevereiro de 2010, em Montreal, o canadense David Lemieux, um dos nocauteadores mais temidos do peso médio, enfrentava o mexicano Álvaro Gaona. Desde o início, ambos partiram para a troca de golpes, mas a diferença de potência era evidente. Faltando menos de 1 minuto para terminar o primeiro round, Lemieux disparou um direto explosivo no queixo que mandou Gaona para a lona. O mexicano conseguiu se levantar, mas ainda estava cambaleando, e então veio a sentença. Um gancho de esquerda forte o deixou com os olhos virados e corpo rígido, caindo com as mãos erguidas por reflexo. Foi um nocaute aterrorizante e devastador, a definição de um golpe que apaga tudo em um segundo. Raio Sanches contra Vince Bembe. A luta mal tinha começado, poucos segundos de estudo, até que Vince Bembe decidiu acabar com tudo em um único ataque. Com uma combinação brutal, Bembe acertou um direto de direita que explodiu no rosto de Sanches, seguido de um golpe final imediato. O resultado assustou. Raio caiu nocauteado no chão, mas o impressionante foi como seu corpo ficou rígido, com os braços levantados no ar em um gesto espasmódico que gelou todo o público. O árbitro entrou imediatamente, mas já não havia mais nada a fazer. Um nocaute fulminante, daqueles que fazem o silêncio pesar mais do que os gritos. Em 15 de abril de 2016, em Verona, Nova York, dois invictos se enfrentavam em um showbox da Showtime. Mason Menard, conhecido como pegador duro, enfrenta o dominicano Eudi Bernardo, rápido, agressivo e com aspirações na divisão dos leves. Os primeiros rounds foram intensos, com Bernardo tentando impor seu ritmo, entrando e saindo com combinações rápidas. Menard, mais paciente, aguardava a distância o momento de mostrar sua potência. Essa chance veio no terceiro round. Bernardo avançou com a guarda baixa, confiante em sua velocidade, e Menard o surpreendeu com um hand de direita brutal no queixo. O impacto foi tão seco que Bernardo ficou inconsciente imediatamente, caindo para trás com rigidez, enquanto o público ficava em silêncio. Os médicos entraram imediatamente e Bernardo teve que ser retirado de maca. Foi um nocaute impressionante, lembrando a brutalidade do boxe. Um golpe bastou para encerrar tudo. Adonis Stevenson x Jesus Gonzalez. Era 2012 e o canadense Adonis Stevenson, apelidado de Superman, tinha um único objetivo: provar que seu soco era um dos mais temidos do boxe moderno. Do outro lado, Jesus Gonzalez era um boxeador confiante, com aspirações de subir na divisão. Mas naquela noite, tudo seria decidido em apenas um instante. No primeiro round, Stevenson desferiu um golpe devastador de esquerda que acertou direto no queixo de Gonzalez. O golpe foi tão violento que Gonzalez desabou no chão inconsciente.
No mesmo instante, seu corpo ficou completamente rígido como uma estátua, enquanto o público prendia a respiração. Diante da brutalidade do nocaute, o árbitro nem sequer iniciou a contagem. Não havia mais nada a fazer. Foi um caos assustador. Daqueles que arrepiam e lembram porque Adonis Stevenson era considerado um verdadeiro executor dentro do ringue. No dia 9 de fevereiro de 2019, na Califórnia, o filipino Romero Duno enfrentava o indiano Kuldeep Danda em uma luta peso leve. Desde o início, Duno foi agressivo e acertou um direto de direita que fez Danda cambalear no primeiro round. Em seguida, combinações que já o haviam mandado para a lona. All the way to the Philippines to get fed to the lions. That's exactly right, but again you can see the 5 million pesos the style Asher is one. Mas no segundo assalto veio o golpe final. Duno lançou um potente direto de direita no rosto, direto e fulminante. Laban pa rin. Might just overthrow. Oh, what a massive knockout! Danda desmaiou no chão, sem reagir. O árbitro nem precisou contar. A luta terminou com um único golpe brutal e definitivo. Em 2015, em Chicago, o jovem promissor Joshua Don't Blink Greer Jr. enfrentava James Smith em uma luta marcada para 6 rounds. Foi um combate intenso, com bons golpes trocados desde o início. Tend to make mistakes. A lot of punches connecting early in this round, actually, from factor later on. Combination Smith. Good right hand from Greer. No quinto round, Greer acertou um uppercut perfeito que derrubou Smith pela primeira vez, sinalizando que o fim estava próximo. Uppercut drops him. Smith se levantou com valentia, mas a confiança de Greer estava no seu auge. And again he crowds it. What do you think? You think Gordon Smith got one last? Oh, he's digging to the body now. Chopping left hand from Gordon Smith. Last part of the round. No sexto round veio o golpe final. And that dropped him. Greer lançou um direto devastador no rosto e Smith caiu desabado com uma perna dobrada sem conseguir se levantar. Foi um nocaute brutal, seco, de um único golpe que impulsionou a carreira de Greer e se tornou um destaque memorável. Em 4 de junho de 2022, em Cardiff, País de Gales, o campeão superpena da Federação Internacional de Boxe Kenichi Ogawa defendia o título contra o galês Joe Cordina. O japonês havia começado bem, conectando golpes claros no corpo e no rosto, enquanto Cordina tentava ajustar sua distância. Now or never. Joe Buatsi, his Olympic teammate early in this famous arena in Calais in the commentary position here. He's with the right hand. Mas no segundo assalto tudo mudou em um instante. Cordina, com calma, acertou um cruzado de direita devastador no queixo de Ogawa. O campeão caiu de costas, atordoado e sem reação. O árbitro iniciou a contagem, mas Ogawa estava completamente desorientado, incapaz de se levantar. Em apenas alguns minutos, Cordina havia destonado o campeão com um único golpe, naquele que se tornou um dos nocautes mais espetaculares de 2022. No dia 30 de maio de 2015, em Las Vegas, Andrew Tavic enfrentou Thomas Henshaw em uma luta de boxe em um grande evento. Tavic, invicto até aquele momento, foi paciente e mediu a distância. Durante o primeiro round, Henshaw tentou impor pressão lançando combinações, mas nunca encontrou o momento para um golpe decisivo. No segundo assalto, tudo mudou. Tavic lançou um direto limpo e preciso no rosto de Henshaw. Um único golpe devastador. O impacto foi tão forte que Henshaw caiu no chão sem reação. Não houve sensualidade na luta, apenas a brutal realidade de um golpe que apagou as luzes.
O árbitro interrompeu a luta imediatamente. Em questão de segundos, Tavic mostrou que não queria apenas lutar, queria decidir sem dar chance. Um único golpe. Isso é tudo o que é preciso para mudar a história. Em 1990, o britânico Chris Eubank, ainda em ascensão, enfrentava John Jarvis. A luta parecia fácil para Eubank, que dominava com sua guarda alta e seus jabs potentes. Jarvis tentava responder, mas não tinha armas para parar um lutador em plena explosão de confiança. Poor performance. Trying to feel counter him with a right or a left hook. Let's look at that, John. Square. Então veio o golpe final. Eubank se posicionou de perto e lançou um cruzado de direita perfeito, direto no queixo. That Eubank is just weird. No! That is the right. Jarvis desmaiou instantaneamente, seu corpo caiu como se um interruptor tivesse sido desligado. Nenhuma contagem valeu, tudo terminou com um só golpe. Esse nocaute ficou na memória como um dos mais devastadores da carreira de Eubank, a prova de que seu poder era tão real quanto seu carisma. Em 28 de janeiro de 2023, na Califórnia, o canhoto californiano Alexis "Lex" Rocha enfrentava o ganês George Ash. Ash mostrou coragem e experiência, mas desde o início ficou claro que Rocha tinha todo o controle. Looks like a fighter who's moving up from 1-4 in style than George Ashley, but he was debate between Hector and Alexis. The body then goes to Shot. As he needed to be going to George Ashley, he is just believes that a stoppage could be imminent because again, oh my God! No sétimo assalto, Rocha encontrou o momento perfeito. Acertou um gancho de direita limpo no queixo, seco, brutal. This non-stop onslaught from Rocha. Oh my goodness! Ashi caiu fulminado, imóvel, e o árbitro interrompeu imediatamente a luta. Um só golpe encerrou a noite, dando a Rocha um dos nocautes mais devastadores da carreira. Em 19 de fevereiro de 2011, em Las Vegas, dois campeões mexicanos de sangue quente se enfrentaram. Nonito Donaire, o Flash filipino, queria consolidar sua fama de socador explosivo. Do outro lado, Fernando Cochulito Montiel, experiente campeão peso galo, chegava confiante para defender seu título. A luta começou equilibrada, com ambos se estudando e trocando golpes leves. Montiel tentava impor seu ritmo com golpes no corpo, enquanto Donaire esperava o momento certo com um olhar frio de caçador. No segundo round veio a sentença. Montiel lançou um jab curto e Donaire respondeu com um gancho de esquerda fulminante no rosto. O impacto foi tão brutal que Montiel caiu no chão convulsionando, com as pernas rígidas e os braços estendidos. O público ficou atônito, parecia impossível que ele pudesse se levantar. Apesar das expectativas, Montiel tentou se levantar cambaleando, mas estava destruído. O árbitro interrompeu a luta. Foi um nocaute instantâneo devastador que se tornou uma das imagens mais lembradas da década. Um só golpe selou a noite e consagrou Donaire como um dos maiores nocauteadores de sua época. Em 7 de maio de 2016, na T-Mobile Arena de Las Vegas, Canelo Álvares defendia seu título mundial contra Amir Khan, um boxeador britânico veloz, com grande técnica, mas que subia de peso para enfrentar o mexicano. A diferença física era evidente, mas Khan confiava que sua rapidez seria suficiente para desconcertar o campeão. Durante os primeiros rounds, Khan surpreendeu. Com movimentos laterais, combinações rápidas e um jab elétrico, conseguiu acertar Canelo e mantê-lo à distância. O público começou a se perguntar se a estratégia do britânico poderia funcionar. So far, I think Khan's trainer Virgil Hunter is. Question now is, But this is Khan's movement is much moments ago. That's the danger. here's he had. Mas Canelo é paciente e seu poder sempre encontra o momento certo.
No sexto round, Khan lançou um jab, baixou a guarda por apenas 1 segundo e então o desastre aconteceu. Taking away his energy and every Canelo acertou uma direita perfeita no queixo, seca, devastadora. Khan caiu de costas, imóvel, com o olhar perdido, enquanto o árbitro nem precisou contar. A luta terminou em um instante, foi um nocaute brutal com um único golpe. Uma das imagens mais lembradas na carreira de Canelo e um dos nocautes mais devastadores da história recente do boxe. Em 27 de novembro de 2005, em Tóquio, o jovem marroquino Badr Hari buscava se destacar no K1. Do outro lado estava Stefan Leko, um kickboxer alemão experiente e renomado, conhecido por sua técnica e resistência. A luta começou tensa, ambos se estudando, trocando chutes e jabs para marcar a distância. Leko tentava manter o controle com seu boxe refinado, mas Hari, agressivo como sempre, buscava o golpe que acabasse com tudo. E esse golpe veio. Em uma troca de golpes, Hari lançou um chute alto com a perna direita, rápido e explosivo, que acertou em cheio a cabeça de Leko. O alemão desabou inconsciente antes de tocar o tatame, e o público foi à loucura. Um único movimento encerrou a luta de forma brutal. Esse nocaute não foi apenas um dos mais espetaculares do K1, mas também marcou a ascensão de Badr Hari como um dos kickboxers mais temidos da era moderna. Julian Jackson, conhecido como o Falcão, era um dos socadores mais ferozes da história do boxe. El combate es brevísimo. There, Collins still weaving and bobbing. Em 1990, ele enfrentou o britânico Harold Graham, um mestre do movimento, da defesa e do contra-ataque. Os primeiros rounds foram equilibrados. Graham usava seu estilo escorregadio para evitar golpes, enquanto Jackson buscava pacientemente o golpe decisivo. O britânico parecia confortável com sua estratégia, mas Jackson acertava o bastante para fazer diferença. Até que no quarto round tudo acabou em 1 segundo. Quando Graham se inclinou para frente para desviar, boom! Um direto mortal de Jackson explodiu em seu queixo. Graham caiu desabado, completamente inconsciente antes mesmo de tocar o chão. Um nocaute instantâneo brutal que até hoje é lembrado como um dos mais devastadores da história. O clima era de tensão desde o início. Dois guerreiros dispostos a trocar fogo pesado, e já no primeiro round dava para perceber que aquilo seria uma guerra curta, mas brutal. Chez les amateurs, Arlen Lopez, monopão, moi je prends pas ma retraite, je vais au jeu de Perrault et je choisis. Ambos começaram com combinações rápidas, testando o terreno, tentando abrir a defesa do outro. Shevchenko, com experiência, avançava com confiança. Iglesias respondia com calma, esperando o seu momento. Lance un crochet du gauche, puis un direct. Oh, beau coup. Shevchenko. Iglesias est tellement large pour un super moyen que peut-être pas. E então ele chegou. Um gancho brutal de direita explodiu no queixo de Shevchenko. Oh! Uau! Et là, aïe aïe aïe. O impacto foi seco, arrepiante. O russo caiu no chão, mas não foi uma queda normal. Seu corpo começou a convulsionar. Espasmos incontroláveis sacudiam seu tronco e seus braços, enquanto toda a arena ficava em silêncio. Foi uma daquelas imagens que deixam claro porque um único golpe pode mudar tudo no boxe. Médicos correram ao ringue. Foi um nocaute não só brutal, mas assustador, daqueles que ficam gravados na memória para sempre. Callum Smith contra Lenin Castillo foi um momento breve, mas absolutamente arrepiante.
No meio da troca de golpes, Callum Smith encontrou o espaço perfeito e desferiu um potente direto de direita no rosto de Lennon Castillo. Castillo caiu imediatamente, desabando com violência sobre o ringue, mas o mais impactante veio depois. Seu corpo começou a tremer sem controle, rígido, estremecido pelos espasmos. O público ficou em silêncio. O nocaute foi devastador e assustador. Daqueles que lembram a todos o quão frágil pode ser a linha entre a glória e o perigo no boxe. Vincent Pettway contra Simon Brown Vincent. Era 1995 e Vincent Pettway defendia seu título super meio médio da Federação Internacional de Boxe contra o veterano Simone Brown, um boxeador experiente, com potência e muito coração. Desde o início, a luta foi brutal. Pettway impunha seu alcance enquanto Brown respondia com rajadas de ganchos e uppercuts que mantinham a luta equilibrada. The difference in opponent, his style, Mike, but Pettway can. It's not a lot, but you. I'm in fighting this fight as he did when he fought Bird. Where? Top of the head, and the legs are not under. Round após round, os dois trocavam golpes duros, com Brown avançando, como se recusasse a dar um passo para trás. Part of the problem for Pettway, Simon doesn't get careless and continue to come in without moving his head. Just when he just came right at people, and he's just a whirlwind. All of a sudden starts unloading that. Being A, big puncher, and B, your opponent. Title away. Really knocked him. Exactly. Normally when a guy goes in trying to look for a knockout, he loses the decision. Era aquela típica luta em que dava para ver que ninguém queria ceder e que qualquer um podia cair a qualquer momento. He was staggered, Simon Brown. A lot of time in boxing. Combination with a vicious left hook, and right now I know he's saying I must every. He's fighting at a level that he would normally never fight just because he has to go back home. Simon Brown needs to come in with the jab. E então chegou o sexto assalto. Pettway, com guarda alta, calculou o tempo e lançou um gancho de esquerda perfeito. Oh, this is a foul fest now. O impacto foi fulminante. Simon Brown foi nocauteado instantaneamente, seu corpo caiu para trás como um boneco desarticulado, mas o assustador foi o que veio depois. Mesmo inconsciente, Brown seguia golpeando o ar no chão, como se seu cérebro ainda lutasse, apesar de já estar fora de combate. O público passou de gritar para ficar em completo silêncio. Os comentaristas impactados não sabiam se estavam presenciando um nocaute ou uma tragédia. Os médicos entraram rapidamente no ringue, enquanto Pettway, com o braço levantado, tinha no rosto uma mistura de celebração e preocupação. Finalmente, Brown se recuperou, mas aquela imagem ficou marcada como um dos nocautes mais assustadores de toda a história do boxe. Pettway não apenas manteve seu título naquela noite, ele virou protagonista de um nocaute ainda lembrado com respeito e arrepio. Em 1996, Roy Jones Jr. já era considerado um fenômeno, um boxeador que parecia ter poderes sobre-humanos. Sua velocidade, reflexos e confiança eram tão extremos que muitos rivais pareciam simples amadores no ringue. Naquela noite, seu oponente foi Art Serrano, um lutador resistente, mas que rapidamente entenderia o que significava enfrentar um talento de outro mundo. Desde o primeiro round, Jones brincou com ele, baixava as mãos, dançava na frente de Serrano e até o provocava com movimentos que pareciam coreografia de um show. Era um espetáculo, mas com consequências brutais. O desfecho chegou no terceiro round. Roy desferiu uma sequência elétrica de golpes, e quando Serrano tentou reagir, levou um direto fulminante de direita no rosto. Serrano ficou rígido, paralisado no ar por um momento. Antes de desabar, a câmera captou um detalhe arrepiante. Seu rosto congelou, boca aberta e olhos perdidos, totalmente inconsciente. Parecia cena de filme de terror. O árbitro interrompeu a luta imediatamente. Serrano permanecia imóvel, enquanto Roy Jones Jr., com total frieza, levantava os braços como se tivesse sido apenas uma formalidade.
foi um daqueles nocautes que marcaram os fãs para sempre, não só pela brutalidade do golpe, mas pelo quão assustadora era a imagem final. A expressão de um homem totalmente apagado pela velocidade e poder de Roy Jones Jr. Zab Judah contra Kostya Tszyu. Era o ano de 2001, Zab chegava invicto com um estilo elétrico, explosivo e a língua afiada de um jovem que acreditava que ninguém podia tocá-lo. Diante dele estava Kostya Tszyu, russo-australiano experiente, disciplinado e com punhos potentes. O cenário: campeonato indiscutível dos superleves. Judah começou forte, mostrando sua rapidez de mãos, desviando e conectando com seu estilo arrogante, confiante, até mesmo zombando de Tszyu com gestos e provocações. And the odd left himself. Don't forget a couple of times. See, if this was an old-fashioned 15-round before it gets down to work It's on his slate, and there's the left uppercut, which was a peach from Judah. The pressure goes on, and Tszyu holds. Will that put... O público estava dividido. Alguns apoiavam a irreverência de Judah, outros queriam ver se Tszyu conseguiria calá-lo. Tszyu looks confused. that time, Tszyu in trouble once again. Combination. And an air of arrogance. Power into the punches straight away. Tremendous first round. O primeiro round foi competitivo, mas no segundo veio o desastre. Judah avançou confiante, baixou a guarda por um instante e Tszyu viu a brecha com uma precisão cirúrgica. Lançou uma direita devastadora direto no queixo. Second round, the right hand from Tszyu was good, and another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! Jane Hades! Bom. Judah caiu de costas violentamente, mas o assustador foi o que veio depois. Ao tentar se levantar, suas pernas não responderam. Ele cambaleou, caiu de novo e começou a se mover de forma descoordenada, como se seu corpo estivesse no modo automático. A cena ficou conhecida como a famosa dança da galinha. O árbitro, vendo que Judah não tinha controle motor, interrompeu imediatamente a luta. Judah, frustrado, tentou protestar e até avançou contra o árbitro, incapaz de aceitar o que acabara de acontecer. O Madison Square Garden foi testemunha de um dos nocautes mais impactantes e humilhantes de todos os tempos. Um campeão invicto, cheio de arrogância, reduzido a uma imagem que se repetiria por décadas em compilações dos nocautes mais aterrorizantes da história. Sérgio Maravilha Martínez contra Paul Williams. No dia 20 de novembro de 2010, em Atlantic City, o argentino Sérgio Maravilha Martínez enfrentou Paul Williams em uma aguardada revanche. No primeiro confronto, em 2009, a luta foi equilibrada e sangrenta, com vitória de Williams por decisão majoritária. Por isso, a revanche prometia ser outra batalha épica. Desde o início, Williams entrou com agressividade, lançando seu característico volume interminável de golpes. Martínez, por sua vez, mantinha-se sereno, com aquela guarda baixa que o fazia parecer confiante e letal, esperando o momento certo para contra-atacar. E esse momento chegou no segundo round. Williams lançou um jab descuidado, abrindo uma pequena brecha em sua defesa. Impressionante, girou com o peso do corpo e acertou um gancho de esquerda perfeito, milimetricamente cronometrado. O impacto foi devastador, o corpo de Paul Williams apagou no ar, caindo rígido como uma estátua. Sua cabeça bateu no tablado sem reação e suas pernas se dobraram de forma arrepiante. O árbitro nem sequer começou a contagem, não havia nada para contar. O público ficou em silêncio antes de explodir em gritos de espanto. Williams permaneceu vários minutos imóvel, o que aumentou ainda mais o drama da cena. Esse nocaute foi escolhido como o KO do ano pela revista The Ring, e até hoje é lembrado como um dos mais assustadores da história do boxe.
Sérgio Maravilha Martínez não só venceu a revanche, mas fez história com seu golpe de esquerda, marcando um dos capítulos mais brutais e inesquecíveis do esporte. Deontay Wilder contra Arthur Szpilka. Em 16 de janeiro de 2016, no Barclays Center no Brooklyn, o campeão mundial dos pesos pesados Deontay Wilder defendia seu título do Conselho Mundial de Boxe contra o polonês Arthur Szpilka. O ambiente estava elétrico. O polonês havia prometido destronar o Bronze Bomber, e durante boa parte da luta parecia que ele tinha condições de fazer isso. Szpilka usava seu estilo canhoto para incomodar o campeão, entrando e saindo com velocidade, conectando combinações e frustrando Wilder. Durante quase 9 assaltos, Szpilka lutou com valentia, mantendo a luta equilibrada e fazendo seus fãs acreditarem que ele poderia surpreender. Mas o Wilder só precisa de um golpe, e no 9º assalto esse golpe chegou. Szpilka entrou confiante, lançando um gancho de esquerda, mas deixou a guarda baixa. Nesse instante, o Wilder soltou sua arma favorita, um direto demolidor de direita no queixo. O impacto foi assustador. O corpo de Szpilka desabou como uma estátua quebrada, caindo rígido. Ele desmaiou na hora, sem reação. O público ficou em silêncio total. Os médicos correram imediatamente para o ringue. O rosto de Wilder mostrava satisfação, mas ao ver Szpilka imóvel, a tensão tomou conta da arena, mesmo com Szpilka saindo de maca. Esse nocaute não foi apenas escolhido como um dos KOs do ano, também é lembrado como um dos mais impactantes e assustadores na história recente dos pesos pesados. Quando Wilder acerta sua direita, não é apenas um golpe, é uma sentença. Darren Westover contra Nick Weidman. O confronto entre Westover e Weidman parecia no início uma luta de estudo. Ambos mediam a distância, mas bastou um erro para que a catástrofe acontecesse. Maybe just a little question. The raw power is No segundo round, Westover acertou um direto aterrorizante que explodiu no queixo de Weidman. O impacto foi tão brutal que o corpo de Weidman desabou no chão, rígido, quase convulsionando. Suas pernas tremiam e seu tronco parecia responder com espasmos involuntários. Enquanto ele jazia inconsciente no ringue, o público ficou em choque. Não foi apenas um nocaute, foi uma imagem assustadora, a violência pura do boxe mostrada em sua forma mais crua e perturbadora. Westover não precisou dar mais nenhum golpe, seu adversário já estava completamente desconectado do mundo. Gary Goodrich contra Pedro Otávio Herrera. Gary Big Daddy Goodrich era conhecido por sua brutalidade sem filtros, e contra Pedro Otávio Herrera o mundo veria o porquê. A luta começou como uma guerra, mas em questão de segundos Goodrich conseguiu levar seu adversário ao chão. Em 8 de março de 2013, em Las Vegas, o invicto dominicano Javier El Abedjon, Fortuna, enfrentava o mexicano Miguel Zamudio. Fortuna, rápido e explosivo, entrou decidido a impor seu ritmo desde o primeiro gongo. Zamudio acertou uma sequência de socos e um gancho de esquerda que quase o apagaram. Mas esse seria o começo do fim. Em uma troca curta, Fortuna acertou outro gancho de esquerda brutal no queixo. Not only Mexico, but his Fortuna is all over them. Fortuna has to do now. O impacto foi imediato. Zamudio caiu de costas, inconsciente, com o corpo rígido. O público ficou em choque enquanto médicos entravam no ringue para socorrê-lo. Foi um nocaute arrepiante, um único golpe que terminou a luta antes mesmo de começar. Fortuna deixou claro que a qualquer momento podia soltar dinamite pura.
Jan Lembo contra Wassiem Chelan. Em uma luta amadora na África do Sul, o jovem Wassiem Chelan deixou uma coisa clara: ele não estava ali para brincar. Entre trocas de poder e pressão, ele acertou um golpe tão letal que Lembo literalmente se dobrou para trás antes de cair no chão, como se o golpe tivesse o desligado. Uma imagem extrema e inesquecível. Em 20 de agosto de 2022, na Califórnia, os pesos leves Rubem Torres e Christian Baez se enfrentaram. A luta tinha sido de trocas intensas até chegar ao 7º round, onde Torres mandou Baez pra lona com um direto poderoso. Hey, there's this kid you need to keep an eye on, and every single fight, Rubem Torres continues to impress. So he's got to be careful. For the first time, they don't know how to react. So we'll see the fight so far, and that's the most like after 3 rounds, like in the 4th and 5th round, after by a number, not to just stand in front of this guy. I forget his jab. Just at least touch him on his way in. The taller fighter too. Respect between the two. More boxing. Oh! What they got left in the tank. Torres. Yes. Após a queda, Baez se levantou e se aproximou para tocar as luvas em sinal de respeito. Torres aceitou, mas no mesmo instante lançou um gancho de esquerda devastador que pegou Baez completamente desprevenido, deixando-o inconsciente na hora. O nocaute viralizou tanto pela força do golpe quanto pela polêmica do momento. Foi uma armadilha ou só boxe? Além da discussão, um único golpe nocauteou e encerrou a luta de forma impactante. Hasim Rahman contra Oleg Maskaev. A luta foi uma verdadeira guerra. Desde os primeiros rounds, ambos trocavam golpes duros, nenhum disposto a recuar. Rahman trying to pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with their weight on the back. 7 rounds and 9. Rahman, com sua potência de campeão, buscava impor respeito com seu jab e suas combinações. Maskaev, frio e calculista, esperava a abertura para contra-atacar. Rahman hurt a little bit from the right hand he landed, and he to have taken him away to a traditional training camp. Maskaev starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right from Maskaev's right ear. Left ear. No 8º round, a tragédia aconteceu. Maskaev lançou um cruzado devastador que acertou em cheio o rosto de Rahman. O campeão ficou desacordado instantaneamente e seu corpo foi lançado para trás, caindo para fora do ringue como um boneco quebrado. A cena foi tão impactante que toda a arena ficou em silêncio por um momento. Um campeão mundial expulso do ringue pela violência de um único golpe, um dos nocautes mais assustadores da história dos pesos pesados. No dia 25 de maio de 2019, em Maryland, o jovem prodígio Devin Haney enfrentava o mexicano Antonio Moran. Ele chegava com experiência, buscando testar a resistência do então invicto Haney. Durante 6 assaltos, Haney mostrou velocidade, técnica e domínio absoluto, mas ainda faltava a demonstração do seu poder. A little bit of a tricky fight. He's just as important as offense. Absolutely. You know, they both like to fight as pros. By Devin Haney. When you're thinking, how is Moran putting more here for this shot just waiting to happen? Just like that right there. No 7º veio a resposta. Ele mediu a distância e soltou um overhand de direita perfeito que acertou direto no queixo de Moran. And now Haney's got that fire in his eyes. I won! O mexicano caiu imediatamente, completamente derrotado, sem chance de se levantar.
Foi um nocaute instantâneo, seco, que confirmou que Haney não era apenas um estilista, mas também dono de um soco capaz de terminar lutas com um único golpe. Derek Jefferson contra Maurice Harris. Em novembro de 1999, o mundo do boxe foi testemunha de um dos nocautes mais assustadores e espetaculares da história. O peso pesado Derek Jefferson, conhecido por seu soco monstruoso, enfrentava Maurice Harris, um lutador jovem e valente, com bom boxe, mas que naquela noite iria viver um verdadeiro pesadelo. A luta foi intensa, com trocas explosivas e um público animado. Ambos sabiam que um erro poderia custar a luta e até a vida. Harris, Jefferson responds. Pony trained a cruiserweight title here. I mean, Jefferson 35 pounds heavier. To know how to exploit that knockdown and a dazed Harris. Maybe he does, but O clímax chegou no sexto round. Jefferson desferiu um gancho de esquerda devastador, um golpe tão brutal que sacudiu toda a arena. O impacto foi tão violento que o protetor bucal de Harris voou pelo ar, uma imagem que ficou gravada na memória dos fãs. Mas o pior foi a queda. Harris ficou rígido, com o rosto congelado e o corpo desabando como uma estátua quebrada. O árbitro nem sequer tentou contar, não havia nada para contar. Harris estava completamente apagado, enquanto Jefferson comemorava um dos nocautes mais assustadores já vistos. As câmeras registraram tudo, o protetor bucal voando, o rosto imóvel de Harris e o público incrédulo com o que acabara de ver. Um nocaute tão brutal que foi até mesmo eleito o nocaute do ano pela revista Ring Magazine.